Vamos lá? Tá bonito. Hoje eu quero falar com vocês sobre caráter, estrutura modeladora da liderança. Amém? Nós estamos falando de liderança, gastamos aí umas 3 aulas, se não me engano, 4 aulas falando sobre o que é liderança, a diferença da liderança e a pessoa do líder, né? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre essa estrutura modeladora da liderança, a qual nós chamamos de caráter. Caráter é a estrutura modeladora da liderança, ok? Então, como é que nós vamos entender isso? A partir dos princípios do reino de Deus, que é a família. Entendendo que Deus, ele estabelece a família como uma plataforma discipuladora. O objetivo de Deus, o propósito de Deus sempre foi que a família fosse o lugar de aprendizagem, o lugar de ensinamento. Deus sempre quis que os pais educassem os filhos. Então, o Senhor vai dizer na sua palavra que o pai deve tomar o filho pela mão e caminhar com ele, recitando a palavra, para que ele possa ter a palavra, a Torá, guardada no seu coração. Então, sempre foi a ideia de Deus que a família fosse uma plataforma discipuladora da cultura do seu reino aqui na terra. Por quê? Porque a verdadeira agência de Deus na terra é a família. Ok? Então, Deus, primeiramente, ele estabelece uma família. Com qual propósito? Que esta família fosse se multiplicando sobre a face da terra, e conforme ela se fosse multiplicando, então ela ia estendendo o reino de Deus. Então o diferencial é que o pai, ele seja o exemplo do lar. A pessoa do pai, a imagem do pai, deve ser o exemplo do lar. Um modelo que o filho quer seguir. Os nossos filhos devem querer seguir a nós. A honra de um pai está em que o filho queira continuar a sua história. Que o filho queira prosseguir carregando o legado do seu pai. Um filho honra o pai, não deixando que a história que foi escrita pela vida de seu pai morra. Porque tudo aquilo que é construído durante a vida de um pai é vida. Durante o tempo que ele passa na terra, que ele leva para construir algo, para edificar algo, isso é vida. É a vida dele que está sendo doada ali. Qual está entendendo isso? Então o filho honra o seu pai, não deixando que a história que foi escrita com a vida do seu pai termine com a sua morte. O problema é que nós temos uma cultura que tem colocado na mentalidade dos nossos filhos uma palavra chamada herança. E tudo o que acontece hoje dentro de um seio da família está movida à herança. O que o meu pai vai deixar? O que o meu pai tem? Hoje nós temos famílias que estão sendo destruídas, parentes que não se falam mais, não se comunicam mais, por causa de briga de herança. Então um acha que tem direito a mais do que o outro acha que o outro está roubando, que quem é o testamentário é que quer dominar tudo, e brigam, deixam de falar, dividem a família, por causa de herança. Como estão me entendendo isso? Então, ser portador de um legado não tem a ver com escrever a sua própria história. Ser portador de legado é continuar da onde o seu pai parou, de onde o outro parou.
Nós devemos começar a pensar em legado e não herança. Herança são coisas tangíveis, são coisas que podem ser tocadas, que podem ser compradas, podem ser vendidas, destruídas, adquiridas, derrubadas, construídas. Isso é herança, são coisas palpáveis. Legado é aquilo que você carrega, que vai além que está impregnado na sua alma, que está impregnado no teu espírito. Isso é um legado. É um tipo de herança que vai além daquilo que você pode tocar e vender. Que você pode pegar e vender. Por exemplo, quando Elias fala para Eliseu, o que queres que eu te faça? Elias fala a Eliseu, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, Elias estava propondo a Eliseu que ele iria deixar uma herança. Uma herança, me pede o que você quiser que eu vou te fazer. Só que Eliseu entendeu que ele precisava, era muito mais do que uma herança, ele queria um legado. Então ele disse, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. E claro que quando Elias é tomado, ele deixa, o seu manto. Mas o manto era um símbolo de uma herança. Mas o legado foi a porção dobrada do Espírito. Qual está entendendo? O manto era a representatividade de uma herança. Era herança. Coisa tangível, material, que todos podiam ver. Mas o legado é aquilo que ninguém podia ver, mas que ele carregava, que representava o Elias nele. A Bíblia vai dizer que nunca houve profeta mais poderoso do que Eliseu. A Bíblia diz que os ossos de Eliseu podiam ressuscitar mortos por causa que estava impregnado da unção. Sim ou não? Sim. Já leram esse texto, sim ou não? Sim. Agora, a Bíblia também vai contar a história de Elias, o quanto Elias foi poderoso no Senhor. Elias foi o profeta que desafiou 850 feiticeiros. Foi o homem que confrontou os sacerdotes de Jezabel. Foi um homem que ele desafiou os deuses e diz, olha, vai ver que o seu Deus está cansado, o seu Deus está dormindo. Imagina que ousadia isso. Tenta mais um pouco, grita mais um pouco, porque eu acho que o seu Deus deve estar dormindo. E de repente ele fala, para. Mandou encher aquele vale de água e orou para cair fogo do céu e o fogo caiu. Imagina que poder é esse. Um homem que foi registrado na história. Um homem que foi transladado no Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que quando ele estava se cosmiserando dentro da caverna, porque a Jezabel havia falado que ia pegá-lo, que ia persegui-lo, ele ouviu isso e ele ficou temeroso e andou em depressão, foi para a caverna, o Senhor manda os corvos alimentar ele. Mas depois o próprio Senhor vem, acorda ele e fala para ele, olha, levanta, vai daqui. E ele sai andando numa velocidade tão grande que era maior do que a velocidade dos cavalos, que eram os cavalos mais velozes que tinham naquela época. Então esse homem estava quase que flutuando quando ele andava, correndo na velocidade. Imagina o poder que este homem andava no Espírito de Deus. Mas aí veio o Eliseu, o seu sucessor, fala comigo, sucessor. Que quando morre, joga um defunto em cima do corpo dele, bate lá e volta. Parecia um trampolim, porque o cara ressuscitou. Ressuscitou porque tocou nos ossos do profeta que havia pedido porção dobrada. O manto ninguém mais viu. Não se tem histórias que relatam sobre o manto que o profeta deixou cair como um símbolo da sua partida, que era um símbolo da sua herança. Mas os atos praticados por Eliseu marcaram que ele carregava a porção dobrada daquilo que ele chamou de pai. Que ele grita, meu pai, meu pai. Então, nós precisamos começar a entender o que nós estamos, quais são as nossas expectativas, nossa esperança hoje. O que nós estamos querendo. E deixar de pensar herança e começar a pensar legado.
Herança é uma coisa que é sua natural, e se você tiver e for e fazer parte realmente de herdeiros, a justiça te protege, é seu. Mas um legado é algo que se conquista. Está entendendo isso? Estão entendendo isso? Um legado é algo que vai perpetuar contigo após a partida do seu pai, depois da partida do seu líder. O legado vai continuar em ti, com você. A herança você pode desfazer. O legado continua impregnado em você. Quais estão entendendo? Então, ser portador de um legado não tem nada a ver com escrever a sua própria história. Porque muitas pessoas falam assim, eu quero fazer a minha história, eu quero que fale o meu nome, que ouçam de mim, queridos. Todos nós somos portadores, carregamos os nomes dos nossos pais. Todos nós, porque o sobrenome que carregamos, que é o nome do nosso pai, nos conecta em uma árvore familiar, em uma genética familiar. Vão saber de a qual família você pertence. Está me entendendo? Então, todos nós carregamos o sobrenome dos nossos pais. Então, sabe, escrever a sua própria história é dizer que você é independente. Foi isso que Adão fez lá no Éden. Agora, você continuar a história daquele que te preparou, de que gerou, que seja o seu pai, o seu líder, né? Teu pastor, você continuar a história dele, carregando o legado dele, não quer dizer que você está matando a sua história, não. Você pode reformar, sabe? Mas continuar a história do seu pai, fazendo agora debaixo de uma renovação, de uma visão, fazendo agora debaixo de uma visão renovada, mas continuando o legado. Quanto está me entendendo? Amém. Há muitos que às vezes o líder morre e ele herda o ministério que eu falo, a placa da igreja, né? A igreja. Aí ele vai lá que já quer mudar o nome do ministério, já quer mudar, sabe? Quer mudar tudo. Não é isso, gente, né? Posso carregar a placa lá, ministério tal, fundador, pastor tal. Ele é o fundador. Eu sou, sabe, a descendência, eu sou a descendência geracional deste ministério, né? Estou fazendo diferente, estou trazendo uma renovação, tudo bem, mas sabe, o presidente de honra, né? Aquele que fundou, a história dele não morre, a história dele é contada. Você está entendendo? Nós somos uma geração que matamos os nossos antecessores, os nossos líderes, esquecemos. Matamos, que eu falo, na nossa memória, na nossa lembrança. Você vê que a Bíblia conta as histórias dos antepassados, dos nossos antepassados. Chega até Adão e conta as histórias, seus defeitos e qualidades, os pecados de Davi, o homem segundo o coração de Deus, está registrado. Sabe, o pecado, os erros de Abraão, o amigo de Deus, está registrado, né? Mas está registrado, conta a história deles. Hoje você fala deles, hoje você conta os feitos deles porque ficou registrado. Talvez você não saiba a história do teu tataravô, mas você sabe a história do Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque está registrado. E a história do seu tataravô não está registrada. Como você está me entendendo? Então, não tem a ver com que eu buscar fazer o meu, sabe? O meu nome, eu tenho que aprender. Não é isso, mas é continuar da onde ele parou. Continuar, não quer dizer que eu estou repetindo. Eu não sou um robô que vou repetir. Como você está entendendo? Não, eu vou continuar carregando aquela arca, carregando aquela história, carregando, sabe, aquilo que já tem um legado, já tem uma história, já tem uma trajetória ali. É isso que o Senhor quer de nós. E ser líder tem a ver com nos responsabilizar com essas coisas. Entender os momentos, discernir os tempos. E saber, agora meu pai não está aqui mais, mas eu preciso continuar a memória dele. Continuar a história dele. Isso é responsabilidade. E responsabilidade é o quê? Que eu ensinei outro dia? Autoridade. Não existe autoridade sem responsabilidade. Então veja que todo problema na liderança da atualidade está no modelo. Está nos modelos de liderança que nós temos. Há muitos modelos de liderança que não devem ser reproduzidos. São modelos falidos.
fracassados, modelos desestruturados. Não são originais. Não têm originalidade, são cópias daquilo que é verdadeiro. São líderes fracos em sua liderança porque são fracos no seu caráter. Líderes fracos na sua liderança porque são fracos no seu caráter. Toda pessoa que quiser liderar a partir de uma posição que ocupa, já mostra que é um líder fracassado. Porque a liderança não tem a ver com a posição. Ainda que a liderança me posiciona, não é a posição que me dá liderança. Eu não sou pastor porque eu não sou líder porque sou pastor. Eu sou pastor e porque sou pastor tenho liderança. Por isso que nós passamos por processos de preparação para chegar à unção pastoral. Primeiro vê manifestando em você a liderança. Primeiro vê manifestar em você, sabe, a habilidade que você tem para lidar com as pessoas, a facilidade que você tem para lidar com as pessoas. E aí então, você é levado à unção e à posição de pastor. Mas primeiro vê que se manifesta o quê? O chamado. Primeiro se manifesta o chamado. Quando o teu líder olha e vê essa pessoa tem um chamado a pastor, essa pessoa tem um chamado a missionário, essa pessoa tem um chamado a profeta, sabe? Ele identifica por quê? Porque ele está vendo você fazendo e desenvolvendo. Então ele identifica, poxa, tá aí, ó, tá aí, é isso daí. Então você é preparado. E quando você passa pelas fases preparatórias, então você é estabelecido na posição. A posição corrobora com a função. Está entendendo? Mas não é, eu não tenho que ser pastor para ser líder. Primeiro se manifesta a liderança, que é o chamado. Quantas pessoas que não são pastor e têm liderança dentro da igreja? Influencia as pessoas. Então eu não sou líder de dezenas de pastores porque eu sou apóstolo. Não. É porque Deus me chamou para isso. Então há uma liderança para isso. E a liderança, ela é influenciadora. Enquanto mais pessoas eu influencio, mais amplia a minha esfera de autoridade. Quantos estão me entendendo? É isso que é ser líder no reino de Deus. Claro que há no mundo, né, nós vemos uma forma diferente. As pessoas, elas são promovidas. Na igreja não existe promoção, né? As pessoas vão sendo promovidas para alcançar, galgar cargos, posição de autoridades. E aí alguns querem, até porque alcançam um nível maior, uma posição considerada maior de autoridade, ele quer humilhar os outros que são liderados por ele. E na igreja acontece isso também. Muitas pessoas que estão em posição estão ocupando cargos de líder na igreja, às vezes não são nem líder. Às vezes não tem uma liderança manifestada, não são líder nato, mas ocupa cargos na igreja. E porque ocupam cargos, ele quer aí menosprezar a outras pessoas, quer desfazer de outras pessoas, né? Que se sentem que separados. Né? Eu mesmo tenho dificuldade de chegar nas igrejas e sentar na frente, né? Às vezes eu fico constrangido, porque parece que quando a gente senta ali atrás, olhando para o povo, parece que nós somos um grupo de anjos que estamos ali, né? E o povo ali olhando para a gente, parece que não, nós somos para adorar, e vamos adorar junto, vamos cultuar junto. Na minha oportunidade, então eu subo lá. Eu não sei de onde a igreja criou esse negócio aqui para dar honra, tem que subir ali. Não, a honra está no trato. Honra é como eu trato você, como eu te respeito você. Isso é honra. E aí tem pessoas que sobem ali, né, de qualquer jeito que eu falo assim, tá até bem vestido, mas não estão ordenados internamente. E se sentem superiores.
Brigam se não der um beijo na flor, né? Oh, o pastor não me deu a oportunidade para dar um beijinho na flor, né? E é assim. Então, esses tipos de pessoas não são líderes, gente. Podem ser chamados de apóstolo, de profeta, de evangelista, mestre. Ser chamado não quer dizer que são. Tá entendendo? O ser é uma outra coisa. Então, a família é a estrutura que Deus usa para formar líderes segundo o seu coração. Família é a estrutura que Deus usa para formar líderes segundo o seu coração. Líderes que não corrompem o seu propósito e nem negociam o seu destino, porque têm identidade. Tem identidade. Sabe quem são, sabe aonde estão e sabe para que estão. Os pais são ferramentas que Deus usa para estruturar e modelar o caráter dos filhos. Eu vou repetir isso, querido. Pais são ferramentas que Deus usa para estruturar e modelar o caráter dos filhos, forjando neles uma cultura familiar, social e emocional. E aí nós vemos muitas pessoas que têm problemas em suas almas, problemas emocionais, porque não tem um bom relacionamento com os pais. Ou porque sentiu que o pai o abandonou, que o pai não lhe trata com amor, o pai não lhe trata com indiferença. Aí é uma pessoa, é um jovem, uma jovem ou um jovem que tem problemas emocionais. Vivem desestruturados dentro do seu do seu ser, do seu eu. Por quê? Porque lhe faltou uma imagem paterna. E às vezes teve uma mãe presente. Às vezes a mãe esteve ali, a mãe fez de tudo, mas lhe faltou a imagem paterna. E muitos reviram o mundo para conhecer os seus pais. Eu quero saber quem é meu pai. Aí outros já tem o pai dentro de casa, mas é um pai ausente. Ainda que mora junto, é um pai ausente. Então se sentem frustrados, decepcionados. Aí se tornam jovens rebeldes que fazem de tudo para chamar a atenção do pai. Entram por caminhos errados, têm comportamentos errados, envolvem-se com drogas, colocam argolas no cabelo, na orelha, pintam o cabelo de verde, amanhã estão com a cabeça partida no meio, de um lado vermelho e do lado roxo. Aí usam um pé com bota, outro de chinelo. Ele quer que o pai olhe. Não está me vendo? Parecendo Zaqueu, querendo chamar a atenção de Jesus. Qual está entendendo? Por quê? Porque o pai é a ferramenta, uma ferramenta que Deus usa para formar e forjar o caráter dos filhos, forjando neles uma cultura familiar, social e emocional. Queridos, nunca houve tantos jovens hoje dados à ideologia homossexual, à ideologia LGBTIQ+, nunca houve tantos. E todos que você vai buscar a história, você vê que tem um problema familiar, um problema profundo no meio dos pais. Então nós estamos falando de algo muito sério. Por isso que são os pais que dão a identidade. É o pai que dá o sobrenome. Quando o homem casa com a mulher, que a mulher herda o nome do marido, ela recebe o nome, está dizendo que o marido está cobrindo ela. É uma cobertura, né? Então ele está se responsabilizando. Agora não é mais o pai dela, agora sou eu. Ela deixa de ter o nome do pai para ter o nome do marido. Então a responsabilidade agora não é mais do velho, agora é minha. Estão entendendo? E é esse cara que vai dar um nome a toda a família. Então todos os filhos vão receber o nome dele, vai herdar o nome dele, vai continuar a descendência dele. É aqui que está a honra dos pais, que seus filhos tenham seu caráter. Porque, querido, quem forma caráter são os pais. Tá?
Quem forma caráter é o pai. A mãe educa, a mãe promove o filho, a mãe adula, faz de tudo com o filho, mas quem forma caráter é pai. Vocês estão me entendendo? E por todo o esforço que uma mãe faz para poder formar o caráter de um filho, ela vai ter muita dificuldade. Porque isso não está sobre a sua esfera de ação. A esfera de ação que Deus deu para a mulher é para que ela vai educar os filhos. Qual está me entendendo? É Jéssica, né? Jennifer, fala, Jennifer. Eu discordo um pouco com isso, porque meu pai não criou e o meu caráter que eu tenho hoje, quem formou foi minha mãe. Eu não estou dizendo que mães não formam caráter. Eu estou dizendo que a forma de formar o caráter de um pai é diferente. Então, assim, mesmo que você tenha sua mãe, glória a Deus que ela formou, se você ouviu minha última fala, eu falei que todo esforço que uma mãe faz para formar um caráter de um filho é diferente da formação de um pai. É muito diferente, tá? E claro, tem muitos filhos de mães solteiras que são muito bem formados. Muito bem formados. Não estou dizendo que a mãe não forma, mas é diferente o processo formativo, construtivo de um caráter de uma mãe para o processo construtivo de um caráter de um pai. E por isso que a formação, a educação de um processo da formação do caráter de um filho é no seio familiar. Porque uma família, segundo o reino de Deus, é constituído por varão e varoa, pai e mãe. Todo lar que nós temos hoje, que tem a imagem apenas de um dos pais, seja a mãe ou a pessoa do pai, é um lar disfuncional. É um lar disfuncional. Porque toda a estrutura está feita para ser edificada, construída pela pessoa do pai e da mãe. Porque cada um tem a sua responsabilidade. Você está entendendo? Amém. Gente, mas isso é apenas para fazer uma introdução, para nós entrar dentro do que nós estamos falando de liderança. E eu não sei o porquê que o Espírito Santo está me levando para falar sobre isso. Mas entende-se que todo pai é líder da sua casa. Tem que ser. Porque quando o homem deixa a liderança da casa, ele passa a ser um Acabe e gera uma Jezabel. Ponto. Porque o lar onde a mulher que tem as rédeas, onde a mulher que grita, onde a mulher que manda, e o marido só abaixa a cabeça, não consegue falar, não consegue se impor, se posicionar, mostra realmente um déficit. Não é que o marido tem que ser bruto, tem que ser ignorante, mas ele tem que saber escutar a mulher, mas tem que saber impor. Ouvir a mulher, sim. Se for possível tomar as decisões, sim. Mas a responsabilidade recai sobre os ombros do homem na decisão final. E mais tarde, vocês homens que estão aqui, vocês mulheres me escutam. Porque tem muita mulher que ela gosta de tomar a liderança do lar do homem. Eu vou roubar a autoridade do lar do homem. E isso tem gerado homens cômodos, comodidade na masculinidade. Ele deixa de ser o líder da casa, de ser o responsável pelas coisas da casa. E começa então a mulher a fazer tudo. A mulher começa a se responsabilizar com tudo, até com as despesas básicas. Às vezes para apertar um parafuso, às vezes para trocar um gás. Por quê? Porque ela roubou a liderança do homem. Ah, mas ele não... Querida, faça ele fazer. Né? Ah, mas meu marido não sabe trocar um gás. Ele aprende. Ninguém nasceu sabendo. É chegar e falar, amor, tem que trocar o gás ali. Ele que se vire. Agora, se ele não se virar, você for fazer a mão, na outra vez você vai colocar a mão, depois ele fica cômodo. Daqui a pouco ele quer que você troque o chuveiro, ele quer que você faça tudo, entendeu? Agora, se você falar para ele, amor, você já trocou o gás? Ah, ainda não. Então, você não vai trocar, tem que cozinhar. E se não trocar, não cozinha. Ele vai ter que tomar uma atitude. Ou ele vai lá tentar fazer, ele vai ter que chamar um amigo para fazer. O amigo vai chegar para ele e falar, ô, você não sabe trocar um gás, cara? Então vai ser vergonhoso para ele. Então ele vai ter que aprender a fazer.
Mas aí a mulher vai tomando a liderança, daqui a pouco a responsabilidade, pagar a conta de luz, conta de água, conta disso, tá faltando as despesas de casa, fazer compra, tudo do bolso da mulher. E o bolso dele é para quê? Pro happy hour nos campos, nas noitadas, na cerveja, na bebida, no cigarro. E quem foi que provocou isso? Quem foi que gerou isso? A mulher, porque o cara já estava na casa da mãe. A mãe fazia tudo para ele. Lavava, passava, cozinhava, comida no prato. Aí casa com você. E muitas mulheres chamam o marido de filho. Pronto. Aí pronto. Né, filho? Aí você tá entendendo? É complicado, querido. Ordenar as coisas, nós temos que ordenar as coisas. E aí não é uma competitividade de machismo e feminismo, entenda isso. Não é uma competitividade de machismo e feminismo. É cada um encontrar o seu lugar na sociedade. Não é uma competitividade. Em relação de ter posição social, a mulher tem o mesmo direito que o homem. Por isso que Deus tirou a mulher da costela do homem. Deus não pegou outro barro e fez a mulher. E não pegou uma porção de barro menor para falar que a mulher era mais baixa. Não, ele tirou a mulher do mesmo, corpo que ele tinha feito o homem. Tá certo? E a Bíblia não diz que ele soprou novamente na narina dela. Porque ele já tinha soprado no homem. Ele só pegou o homem, desenhou uma estrutura e mudou um hormônio. Só isso, gente. Então, é cada um saber qual é o seu lugar na sociedade. O homem se responsabilizar com as suas obrigações sociais, familiar e social. A mulher, da mesma forma, se responsabilizar com as suas obrigações familiar e social. E aí nós vamos ter filhos sarados. Filhos, não feridos, não ofendidos, não magoados e responsáveis com a sua geração. Como estão entendendo? Eu estou falando tudo isso porque estamos falando de caráter. E não tem como falar de caráter sem falar de família. Porque quem forma caráter é a família. É na base familiar. Quando você vê algum menino alguma criança fazendo alguma coisa errada, você vai falar assim, foi isso que seus pais te ensinaram? Fala, você quer conhecer os pais? Olha para o filho, que o filho é o espelho dos pais. Então, é essa educação que seu pai te dá? Sim ou não? É isso ou não é, gente? É essa educação que a sua mãe te dá? Por quê? Porque é a base educacional, de formação, do caráter de uma pessoa, é na casa, é em casa. E nos primeiros anos da infância. Porque quando você pega um adolescente igual este menino, qual é o nome dele, Bruna? Um menino igual o Davi tem quantos anos? Davi tem 8 anos, ele já está saindo da infância e entrando numa pré-adolescência, ele já tem personalidade formada, entendeu? Já tem personalidade formada, já tem um caráter formado, e a personalidade dele, muitas vezes, vai conflitar com a personalidade da mãe. A mãe vai começar a falar para ele, você fica aí, senão você vai ver quando chegar em casa. Eu te faço passar vergonha aqui, né? E ele está ali, fazendo dele, a personalidade dele é forte. Você está entendendo? 8 aninhos. Por quê? Porque ele tinha que ter sido formado, o caráter e a personalidade desde criança. Para quando chegar aos seus 5, 6 anos, ele já sabe. Então meu pai, ele olhava para mim e fazia, eu já sabia. Eu sabia. Porque se meu pai estivesse assim conversando com alguém, nós não podíamos passar na frente e ficar, pai. Não podia fazer isso. Meu pai era baiano de Feira de Santana, então dá para entender, né? Não tinha isso. Ficar puxando na blusa do pai, cheio chorando, gritando, mãe, meu pai nunca está me dando atenção. Entendeu? Não. Meu pai tinha uma coisa chamada palmatória. E aquilo ali era uma ferramenta educacional. Então, querido, às vezes falar de caráter parece muito confrontativo.
E é porque mexe com as nossas estruturas, com as nossas deformidades. Nossas estruturas em deforma. Mas não é, na verdade, como nós nos afastamos do modelo original de formação, perdemos essa essência e nos sentimos confrontados quando somos expostos a esse mundo. Então tem muitos dos nossas crianças, dos nossos jovens, que ele tem muito mais dos amigos, do vizinho, do que dos pais. Então ele aprende muito mais na escola, na rua, do que dentro de casa. E agora, nessa geração, piorou, porque essa geração é a geração do smartphone. Aí os pais pegam uma criancinha desse tamanho, que ele está dormindo. Quando ele acorda, dá o smartphone para ele. Ele fica ali no joguinho, ou então assistindo algum desenho bobo, para ele não chorar. Entendeu? Então isso já deu de pequenininho, 1 ano, 2 anos, vai já emburrecendo a criança, fritando, né? Já a sinapse da criança. As funções cognitivas. Por que não pega desde pequenininho e dá para ele uma tabuadinha? Um quebra-cabeça? Né? Por que tá lá para ele assistir um desenho lá da Disney? Né? Desenho da... Tem uma menininha aí que vira herói, que toda rosinha. Quem, pastora? Frozen? Não, mas não tem problema. Não, é desenho, não é da Frozen, não, ela é vira heroína. Como? Ladybug. A Ladybug, ela assiste, tá vendo? A Ladybug, né? Então você vê, aí põe ali a criança vai ficar assistindo aquilo ali, entendeu? E aí? Então, por que nós perdemos essa essência? Porque nós estamos terceirizando a formação e a educação dos nossos filhos. Nós queremos levar os nossos filhos para a escola cedo. Quando eles saem da escola meio-dia, a gente não dá para colocar isso na escola o dia todo. Quer ficar livre quer ficar livre dos filhos. E às vezes muitas mães, algumas não trabalham, as outras trabalham em casa, mas quer que a escola... Então ela vai procurar um outro espaço para a criança ficar no horário que não está na escola, uma creche ou qualquer coisa, desde que ele não fique com ela. Mas ela quer que as pessoas que estão cuidando com os filhos dela sejam responsáveis pelos filhos. Porque não pode gritar, não pode falar, não tem o filho dela, tem que fazer, tem que ser o, né? Mas ela mesmo não quer cuidar, não quer se responsabilizar. Então estamos terceirizando, amados. Nós estamos terceirizando a responsabilidade de formação e de educação dos nossos filhos. O caráter tem a ver com valores e princípios. Princípios e valores internos com os quais alguém se compromete e que se manifeste em sua vida como conduta e ética. Isso é caráter. Eu vou repetir isso para vocês. Valores e princípios internos com os quais alguém se compromete e que se manifestam em sua vida como conduta e ética. Isso é caráter. Então, o que nós temos perdido são os princípios e valores. Os princípios do reino de Deus são inquebrantáveis. Mas os princípios do mundo, eles mudam. E mudam por quê? Porque nós não estamos realmente seguindo os princípios como devem ser seguidos. Sabe, nós estamos em uma geração onde um presidente que é condenado, julgado, é preso, é solto, é feito toda uma estratégia para tirar essa pessoa da cadeia, para poder torná-lo inocente, para ele concorrer, ele e todos que estavam com ele, porque ele não fez nada sozinho. E o pior é que o povo vai e elege essa pessoa. E a maioria dos crentes votaram nele, que foi condenado como ladrão. E é esses crentes que querem ir morar no céu, que querem ir para a eternidade, que votaram em ladrão.
E que ainda faz o L, não sei o quê. Eu vi gente brigando na época da campanha. Pessoas brigando. Né? Aí se dividiram o nosso país em como é que eles falam? Bolsonaro, não sei o quê, e lulista. Bolsominions e lulistas. Gente, é isso que vem definir quem nós somos? Né? Nós somos, sabe, uma nação. É isso que nós somos, uma nação, que precisamos recuperar nossos princípios e valores. Como é que eu posso falar para o meu filho que ele não deve roubar, se meu filho sabe que eu votei em ladrão? E aí, isso ficou escancarado para todo mundo na televisão, que todo mundo viu e está guardado. E aí eu vou falar para o meu filho, não, filho, ele não roubou não, é o povo que estava mentindo, a justiça mentiu, os juízes mentiu, todo mundo mentiu. Isso eu estou falando de princípios e valores, tá? E eu estou usando isso como um exemplo aqui, para vocês entenderem. Porque os nossos valores podem mudar, mas os princípios não. Os princípios não mudam. Qual é o maior problema do Brasil, que eu falei no início? Qual é o problema da liderança no Brasil, que eu falei no início? Caráter. Nós temos muitos líderes que estão no legislativo, que estão no executivo, políticos que estão nesses lugares, né? Deputados, senadores e tal. E são chamados de quê? Corruptos, ladrões. E por que são chamados disso? Porque não tem caráter. Estão débil, no seu, sabe? Falam, tem um discurso aqui fora. Quando chegam lá, mudam. Né? Você está aqui hoje, você votou num deputado, estadual e federal. E se você procurar o deputado que você votou hoje, ninguém te atende. Nem o assessor do assessor dele não te atende. Por quê? Porque a nossa mentalidade de escravos ainda nos escraviza. Não somos escravos como antigamente, escravos de uma corrente, mas somos escravos de uma ideologia. Somos escravos socialmente falando. Os nossos direitos é definido por eles. E nós aceitamos, concordamos. O salário mínimo de um trabalhador é menor que o salário reclusão. Reclusão é o salário de um presidiário. E nós concordamos. Concordamos porque nós estamos falando que aquele que roubou, que matou, traficou, que fez o que fez, está preso, foi condenado, tem mais valor, ganha lá dentro, não paga aluguel, não paga água, não paga luz, tem comida, tem tudo, tem visita íntima, ainda tem um salário maior do que o seu, que pega 2 ônibus, 3 ônibus para trabalhar, picar cartão e tal, no sol quente. E você concorda com isso. Isso são os teus valores. Eu estou te fazendo isso para você refletir, gente. Reflexionar mesmo. Porque a igreja de Cristo é isso. A igreja de Cristo ela tem que ser líder no mundo. Ela tem que ser aquela que lidera em todas as áreas da sociedade. Sempre foi assim. A igreja sempre esteve na frente, puxando, sabe, movimentos, liderando movimentos. As nações das América do Sul, América Latina foram construídas por cristãos. E hoje nós somos cristãos que não estamos liderando em nossa própria vida. Então nós temos que pensar. Porque estar aqui dentro e competir entre nós mesmos, dentro dessas 4 paredes, num grupinho de 30, 40 pessoas, é fácil. Isso é fácil e é cômodo. Vamos discutir assuntos que vai trazer transformação social. É isso que a igreja é, uma agência do reino do céu que está aqui para trazer transformação ao mundo. É para ser sal e luz, luz e sal no mundo.
Agora olhem para vocês, que são igreja assim como eu. Nós estamos sendo sal e luz? Aonde? Na sua vida pessoal? Na sua casa, nas suas familiares? No lugar que você trabalha? Na escola? Aonde você está sendo luz, sal e luz? É isso que nós temos que pensar. Porque se nós queremos ser verdadeiros líderes, precisamos ter um modelo que seja digno de ser reproduzido. E para termos um modelo de ser digno de reprodução, precisamos resgatar princípios e valores. Princípios e valores. Hoje é fácil um cristão, talvez até um líder,